Você sabia que a falta de bombeiro civil aqui no estado de São Paulo pode ocasionar em multa? E se o bombeiro civil não estiver credenciado no corpo de bombeiro, também poderá ser aplicado multa? Fique nesse vídeo até o final e aprenda como calcular a multa por falta de bombeiro civil ou pela falta de credenciamento do bombeiro civil no corpo de bombeiro. Isso está previsto no decreto 69.118 de 2024, um novo decreto que fala sobre as medidas de segurança contra incêndio aqui no estado de São Paulo. Vamos lá então? Após esse vídeo, a gente também vai publicar para você aí que participa do nosso canal uma explicação de como calcular essa multa. Então vamos lá. Bom, o que está previsto no decreto? Então, o novo decreto foi publicado em Diário Oficial, todos sabem, né? No dia 9 de dezembro de 2024, ele passou a ser a regra para a implantação das medidas de segurança contra incêndio. Então, é o regulamento de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiro, o qual o Corpo de Bombeiro utiliza para que ele possa exigir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. E também nesse decreto traz lá diversas penalidades para as edificações em área de risco que não cumprirem as exigências mínimas. Então vamos ver aqui a questão sobre bombeiro civil. O Estado de São Paulo não exige bombeiro civil na planta, porém o decreto trouxe diversos itens que falam sobre bombeiro civil, sobre a necessidade do credenciamento, que o Corpo de Bombeiro tem competência para esse credenciamento, e também ali no capítulo de multas está previsto a multa relativa à existência ou não de bombeiro civil em uma planta. Então vamos lá, né? Então o decreto institui o regulamento, nós vamos aqui para a seção 2, que fala da multa. No artigo 44 está previsto lá, a multa no valor de 10 a 10 mil unidades fiscais do Estado de São Paulo, que seria a UFESP, será aplicada de acordo com a gravidade da infração nos termos do artigo 41 deste decreto, certo? Quando persistir a infração, após decurso do prazo de regularização que trata o artigo 43 antes desse regulamento. Então, o bombeiro vai lá, notifica que tem uma irregularidade, aí você tem um prazo para que você regularize a sua edificação. Bom, essa fiscalização ela pode ser por uma denúncia. Então, se as pessoas que têm interesse, que tenha bombeiro civil na planta ou que o local tenha auto de vistoria e cumpra as regras de segurança, é muito importante que seja denunciado. Aí qual é o canal de denúncia? O 93. Você pode usar o 93, você pode mandar um e-mail para o Corpo de Bombeiro e denunciar. O Corpo de Bombeiro precisa dessa ajuda, que as pessoas denunciem as irregularidades que ele verificar. Então, cabe ao cidadão colaborar com os órgãos públicos. A gente sabe que isso é muito complexo, né? Mas fica aqui essa orientação. Bom, vamos lá então. Continuando aí, o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo não se aplica às ocupações temporárias. Então, as ocupações temporárias têm outro tratamento. O cálculo da multa deverá considerar os critérios de aplicação constante no método de cálculo de multa, que a gente vai mandar um documento aqui anexo a esse vídeo para que você possa ver. E aí tem esse anexo C do regulamento do decreto que fala como calcular essa multa. Bom, o pagamento da multa não exime o infrator da obrigação de corrigir a irregularidade apontada, certo? Então, mesmo que aplicou a multa, ele vai ter que fazer e cumprir as regras de segurança contra incêndio, tá certo? O prazo concedido do auto de infração ali, da notificação, né,
não poderá exceder a 180 dias. Então, não pode passar de 6 meses. O Corpo Bombeiro não pode dar um prazo de maior que 6 meses. Para isso, ele teria que fazer aí uma exceção, depende do tipo de irregularidade que são apontadas, mas o decreto já estabelece isso. Então, o prazo poderá ser prorrogado, como eu falei, né, mediante requerimento devidamente fundamentado. Ou seja, você tem uma irregularidade de uma construção de uma saída de emergência, uma escada de segurança. Ele vai ter que fundamentar alguma alternativa para que o imóvel possa funcionar ou não, fique interditado, e ele solicita um prazo maior, tendo em vista que é uma alteração estrutural, né? Então, tem que haver essa mediação. A solicitação de termo de autorização para adequação do Corpo de Bombeiro, né, suspende a contagem do prazo para aplicação da penalidade. Então, se você é notificado, você recebe lá um auto de infração, você entra com um pedido de requerimento para que você vai mesmo realizar a alteração para o cumprimento da norma, você vai receber um termo de autorização que vai cancelar ali o período de aplicação da multa, tá certo? Então é muito importante quem trabalha na área de segurança contra incêndio, bombeiro civil, técnico, então, tem um conhecimento sobre isso, porque se ele recebe um auto de infração e ele não entra com um pedido de requerimento para que seja analisado como que vai ser feita essa adequação da edificação, ele vai ter sérios problemas e prejuízos. Então é muito importante entender essa aplicação para que você incorra com um recurso, com um requerimento, para que você ganhe tempo para regularizar a edificação sem que seja aplicada a multa. O artigo 45, né, decorrido o prazo lá estabelecido no parágrafo 1º do artigo 44 do decreto, inclusive prorrogação eventual concedida, nos termos do parágrafo 2º do mesmo artigo, persistindo a infração, configura-se a reincidência, aplicando a partir desse momento multa em dobro. Então veja, você recebeu uma multa, requereu, conseguiu prazo para prorrogar, cancelou ali o período de pagamento da multa, mas você não cumpriu aquilo que você solicitou no requerimento, você vai receber uma multa por reincidência com o dobro do valor. Então, o infrator deverá corrigir as irregularidades apontadas, né, no prazo fixado no auto de infração, que não poderá exceder a 180 dias, é claro, naqueles casos que forem aumentados, certo? Decorrido o prazo único do artigo 45 desse decreto, persistindo a infração, o setor de fiscalização da prefeitura do município, onde localizado o imóvel, deverá ser comunicado para fim de embargo da obra. Então, o Corpo de Bombeiros ele não vai embargar essa obra ou essa edificação, mas ele vai comunicar lá o órgão competente, que é o órgão municipal, após a aplicação da multa, para embargo, tá certo? Se for necessário o embargo, é claro, depende do risco que essa edificação está incorrendo, né? Não vai embargar qualquer coisa. O artigo 47, ele já fala lá, né? Que o saneamento das irregularidades após a constatação do descumprimento das exigências do regulamento não exime o infrator do pagamento de multa. Então, cuidado, né? Se você descumprir, você vai receber a multa e vai ter que pagar. Essa multa ela vai ser aplicada quando não recolhida pelo responsável no prazo estabelecido, serão inscritas na dívida ativa. Então, a edificação, a empresa, o local vai ficar lá escrito na dívida ativa do Estado, ok? Bom, vamos lá então ao que interessa aqui, que são as infrações e legislações de segurança contra incêndio, certo? Vamos lá. Então, o não cumprimento do regulamento, né, contra incêndio deve ser enquadrado em infrações abaixo descritas. Então, você tem aqui praticamente, né, as definições. O enquadramento das infrações vai ser deficiente, inoperante e inexistente. Tá certo? Então, deficiente, o sistema ou a medida de segurança contra incêndio que está instalado lá no todo ou em parte da edificação e que pode ser utilizado, porém, não atende totalmente às especificações das instruções técnicas e normas afins. Então, o sistema ou medida que está instalado, ele tem uma deficiência, ou em todo ou em parte, aí ele é deficiente. Inoperante, o sistema
ou medida de segurança contra incêndio que está instalado na edificação, está lá instalado, porém não funciona. E o inexistente, o sistema ou medida de segurança que não está instalado na edificação e deveria estar de acordo com as tabelas de medidas de segurança para cada edificação que está no decreto, ok? Ali tem todas as medidas que tem que ter naquela edificação. Não existindo uma daquelas medidas, e aí você vai ser multado. Para a definição da infração, deve ser considerada a tipificação mais específica para a irregularidade. Nós estamos falando aqui, agora, especificamente nesse quadro, o método de cálculo de multas geradas por infrações à legislação de segurança contra incêndio indica a seguinte forma, né? Tem uma fórmula lá no decreto, a qual você vai ter acesso ao documento que nós fizemos aqui. O valor da multa deve ser calculado por meio da relação entre o número de infrações que estão, né, agrupadas no anexo B, lá do decreto, a classificação do risco prevista na tabela 1 do decreto, ali daquela parte da multa, e a classificação da área total da edificação, área de risco prevista na tabela 2. Tudo isso dentro ali do anexo C, certo? De multas. Vamos lá. Como que é feito isso? Aí lá tem uma fórmula, nós fizemos aqui uma aplicação disso, uma multa por não ter bombeiro civil na planta de um shopping center. Então, nós calculamos aqui que esse shopping center, essa multa, ela é do grupo 3, então ela é grave, né? É uma multa grave por não ter o bombeiro civil na planta, ali do shopping. Aí você vai fazer o cálculo, né, da multa grave, que seria 5 vezes a quantidade da multa. Vamos supor, se tinha que ter 3 bombeiros civis, você vai ter que multiplicar por 3. Aqui no caso, nós estamos colocando que foi a falta de bombeiro civil, foi um bombeiro civil, certo? Não tem um bombeiro civil. Então, você está aplicando aqui a multa por não ter bombeiro civil. Vamos supor que eu encontrasse lá o sistema de hidrante não operando. Aí ele teria mais um cálculo em cima disso. Mas eu encontrei apenas uma infração, a falta de bombeiro civil no shopping. O resto estava tudo normal. Aí você vai fazer o cálculo multiplicando, né, ao FESP, né? Essa unidade fiscal aí, ela está em R$ 37,02. Então, você tem que calcular a área da edificação. Eu coloquei aqui, hipoteticamente, 100 metros, 100 mil metros quadrados, e aí você multiplica por 100, certo? Então, você faz essa multiplicação, e aí o valor da multa deu R$ 20.361. Então, o shopping vai pagar R$ 20.361 por não ter bombeiros civis no shopping, tá certo? Como está previsto aqui na parte da multa. Aqui você vai ter acesso a esse documento e você vai ver como que se calcula. Se você tiver alguma dúvida, dá uma lida no decreto ou entre em contato, dê um like, compartilhe esse vídeo, faça os seus comentários, venha entrar em contato aqui no WhatsApp e nós esclarecemos mais sobre essa questão da multa. Nós vamos ter esse estudo dentro do curso de instrutor de brigada, instrutor de bombeiro. Nós vamos estar colocando esse estudo do decreto novo com relação a essa aplicação da multa, tá certo? Fique atento na sua edificação, entre em contato com o Corpo de Bombeiro, comunique alguma irregularidade, ajude o Corpo de Bombeiro a tornar a cidade e o estado mais seguro. Nós somos responsáveis por isso, tá certo? Tenente Castro por aqui, Universidade Bombeiro Educador, estamos à disposição de você aqui, ok? Vamos ter mais vídeos sobre isso aqui no nosso curso de instrutor de Brigada de Incêndio e instrutor de Bombeiro Civil credenciado. Fique atento, entre em contato aqui no WhatsApp, venha conversar com a gente, nós estamos aqui à disposição. Dê um like, comente esse vídeo e compartilhe.